Bom dia, quarto ano. Vamos para mais uma aula de geografia, nossa quinta e última aula de conteúdos, tá bom? Vamos dar continuidade ao conteúdo da aula anterior. Vamos falar sobre a savana e a vegetação de deserto. São essas duas vegetações que estão faltando do nosso conteúdo. E aí a gente vai falar um pouco da vida animal e alguns tipos de vegetações. Alguns lugares, alguma dessas vegetações que a gente estudou, a gente vai falar um pouquinho dos animais. Apesar de que em alguns vídeos vocês conseguiram ver isso, tá legal? Então, vai da página 386 até a página 388. Então, abre lá o teu livro na página 386 e vamos começar, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a savana, tá bom? Então, vamos lá. A savana, ela tem formação vegetal composta por plantas rasteiras, aquelas bem pequenininhas, aquelas que não crescem muito, tá bom? Diversos tipos de capim, árvores pequenas, distantes uma das outras, e arbustos retorcidos. O relevo, em geral, é plano, ou seja, não tem lugares muito com buracos, tá bom? Nem montanhas, tá bom? Presente em partes tropicais da América do Sul, da África, da Índia e da Austrália. No Brasil, esse tipo de vegetação é mais conhecido como cerrado. Então, a informação mais importante que você deve gravar sobre a savana é onde ela está localizada no Brasil, né? Que no Brasil, e que tipo de vegetação como é conhecida essa vegetação aqui no Brasil, que é chamada de cerrado, tá bom? E as características da savana, porque eu posso pedir isso para você. Então, ela é composta por diversos tipos de capim, árvores pequenas e distantes uma das outras, e arbustos retorcidos, tá bom? Também não esquece que o relevo, ou seja, a parte, o solo dela, em geral, ele é plano, ou seja, ele quase não tem deformidades no solo, tá legal? Então, vamos lá. Dar continuidade. Então, aqui a gente tem um vídeo sobre a savana. Assiste aí, ele é bem interessante. A todo instante o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, o céu ficar mais escuro. A resposta Tempo e clima. aqui, agora em tempo e A savana. Distribuição Sinapse. No nosso planeta, o paraíso dos grandes animais selvagens tem um nome: savana. São vastas pradarias com grama alta, que pode chegar até 2 metros. Também há árvores, mas não muitas. A vegetação da savana é típica do clima tropical, no qual não há estação fria. Na verdade, faz calor o ano todo, no verão e no inverno. Em geral, a temperatura passa dos 18 graus Celsius durante o dia e nunca vai para menos de 10 graus à noite. Não dá nem para pegar uma gripe. Quase nunca chove durante meses, uma vez sequer. É a estação seca. Em regra, há 1 ou 2 estações úmidas. E é quando chove a valer. Depois, 1 ou 2 estações secas, nas quais não há chuva. Este clima é chamado de tropical pelo fato de dominar a Terra em regiões entre os trópicos. Os trópicos são aquelas linhas imaginárias que circundam a Terra ao norte e sul daquela outra linha, o Equador no meio, que divide o nosso mundo em 2 metades, como metades de uma laranja. Nas zonas tropicais, os raios do Sol são menos oblíquos do que são mais ao norte ou sul. Portanto, são mais fortes, tornam as coisas mais quentes. Fora isso, nesta região, os ventos empurram as nuvens para longe. Sem nuvens, não há chuva. E existe um clima tropical em quase todo o continente. Há savana no Brasil, na Índia e na Austrália, mas a savana mais conhecida é a da África. É lá que estão os grandes parques naturais, onde ainda é possível ver grandes animais selvagens vagando pelos arredores completamente livres. Na savana africana, a estação chuvosa é muito curta, mal durando 3 meses. Por isso, a vegetação tem de crescer bem rápido. Além da grama, há principalmente arbustos e árvores gigantes. Uma delas
é o baobá. Árvores gigantes podem armazenar água no tronco e esperar pelas próximas chuvas. Mas quando as plantas têm que esperar demais, a vegetação desaparece. A terra seca e racha, e isso é uma seca. Na estação seca, os animais se juntam ao redor das fontes de água remanescentes. Encontram-se zebras, leões, búfalos da Índia e antílopes, até os maiores animais de toda a terra, os elefantes. Como há pouquíssima grama, os elefantes estão sempre em movimento à procura de comida. A pele deles, bastante grossa, os protege do sol, e eles se abanam com as orelhas para se refrescar. Usando os longos pescoços, as girafas têm uma outra solução para encontrar alimento. Elas alcançam as folhas dos galhos mais altos de uma árvore, como a acácia. Nem os espinhos afiados como agulhas que protegem as folhas as intimidam. Na savana, não existem muitos obstáculos. Os animais podem correr à vontade. Por causa disso, alguns se tornaram verdadeiros campeões de velocidade, como o guepardo, o animal mais rápido da Terra. Perseguindo e capturando uma presa, ele pode chegar a correr 100 km por hora. É difícil cultivar colheitas num clima tropical, por isso as pessoas criam animais, principalmente gado. Os animais pastam nos escassos tufos de grama pelo local, e quando estes acabam, a única coisa a fazer é ir para um outro lugar, para um novo pasto. Estas pessoas que vão de um lugar ao outro várias vezes por ano são chamadas de nômades. Mas muito tempo antes deles, outras pessoas viveram aqui. Na savana africana, os cientistas encontraram vestígios de acampamentos pré-históricos. Dizem que graças à presença da savana, os seres humanos andaram com 2 pés. Um dia, um homem ficou de pé para ver sua presa que estava distante. Ele tinha de ver por cima da grama alta. Versão brasileira Fênix. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre a savana, vegetação de savana, né? Especificamente na África, tá bom? Só que ela existe em outros lugares, tá legal? E é isso que a gente está acostumado a ver, né? Nos filmes, nos noticiários. Então, vamos dar continuidade. Abre lá o teu livro na próxima página, vamos lá. Acompanha com a gente, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre a vegetação de deserto. A vegetação de deserto é característica de região desértica mesmo, quente. E são cactáceas. A gente vai entender por que cactáceas. Em geral, são espinhosas ou com pequenas folhas. Apresentam raízes profundas capazes de retirar água do subsolo e armazená-las em seu caule. A gente está falando realmente daquilo que você está pensando, dos cactos. No maior deserto quente do mundo, o Saara, localizado na África, existe formação de vegetação de palmeiras que pode haver água. Esse conjunto forma o chamado oásis. Na América do Sul, há o deserto mais seco do mundo, o deserto de Atacama. Além dos desertos quentes, há os desertos gelados. São áreas localizadas em altas altitudes, na maioria das vezes nos polos, o continente antártico ou Antártida. É o maior deserto gelado do mundo, por isso é chamado de continente gelado. Então, vamos ver como são esses, como é um deserto. Vamos lá. Quais são as características dele? Como nós estamos falando de vegetação, presta atenção aí como é essa vegetação do deserto, tá bom? Esses aí são os cactos. Presta bem atenção como são. Tá? Olha aí o terreno como ele é. Na verdade, essas primeiras figuras que vocês estão vendo não costumam ser assim. Por quê? Porque como é muito quente, existe muita incidência solar, então o solo ele é geralmente amarelado, tá bom? E aí eles têm esses cactos. Os cactos, eles sobrevivem durante muito tempo sem precisar de água, tá bom? Por quê? Porque eles armazenam uma grande quantidade de água e ficam guardando aquela água, utilizando essa água durante muito tempo. Tá legal? Então, vamos lá. Volta para o livro para a gente entender melhor. Bom, nós acabamos de falar sobre as vegetações, tá bom? Falamos sobre 9 tipos de vegetações. A gente vai fazer ainda uma revisão e aí a gente vai conseguir
a partir das revisões, diferenciar uma da outra. A gente só teve conhecimento das características dela. E de alguns animais que a gente viu também nos vídeos. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida animal em alguns tipos de vegetação. Não são em todos, mas a gente vai olhar, prestar atenção nos que a gente tem informação e depois a gente vai acrescentando nas revisões eles separadamente, tá legal? Então vamos lá. Abre teu livro lá na próxima página. Então, vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá. A vegetação do planeta varia conforme o clima, o solo, a quantidade de água, entre outros fatores que você já viu. Ela também influencia o clima, podendo torná-lo mais úmido, por exemplo, quando há florestas. Outra relação importante se dá entre a vegetação e os animais. Para cada tipo de vegetação na Terra, existem tipos de animais que melhor se adaptam e vivem dos recursos que nela encontramos, tá bom? Ou seja, dependendo da vegetação, a gente vai ter uma qualidade, um tipo de animal ali, uns tipos, né? Não é só um, não. Então, bora lá. Nas florestas de coníferas no hemisfério norte vivem os alces, os ursos pardos, os lobos, as martas, linces, esquilos, raposas, entre outros. Então, esses animais, eles se adaptam muito melhor nas florestas de coníferas, tá bom? As sementes das coníferas dessa floresta também servem de alimento para outros tipos de aves, como cruza-bico, de bico curvo. Outras pontas se cruzam como uma tesoura. Com esse recurso, essas aves conseguem cortar as pinhas e abrir as sementes. Então, esses tipos de aves, que têm esse bico meio curvo, eles costumam viver também em floresta de coníferas, por causa das vegetações que existem ali. E por ter muitas pinhas, lembra que a gente falou sobre os pinheiros? E aí, eles costumam abrir as sementes e ali eles se alimentam. Vamos lá. Nas florestas temperadas, predominam as doninhas, os lobos, linces, insetos variados, répteis e anfíbios. Nas estepes, há muitos mamíferos, como os coiotes, os búfalos e os leopardos, zebras, girafas, além de répteis, insetos, aves, como os gaviões e corujas. Nas tundras, por causa do frio intenso, há espécies animais que mudam de habitat quando chega o inverno, como o lobo, o urso polar, a coruja das neves e outros. Os lemingues, que são pequenos roedores, no entanto, cavam buracos e túneis no gelo e ali se abrigam, comendo musgos e linces. Então, aqui nesse parágrafo a gente falou de várias florestas. A temperada, a gente falou que lá na temperada tem as doninhas, os lobos, os linces, entre outros, tá bom? Lá em outra floresta, que são nas estepes, há muitos mamíferos, que são os coiotes, os búfalos, os leopardos, entre outros, tá? Nas tundras, devido ao frio, né? Há espécies de animais que mudam de habitat, como o lobo e o urso, ou seja, quando o frio está muito intenso, eles acabam mudando para outro lugar. Então, o que a gente percebe? Esses animais, eles se adaptam de acordo com a temperatura, de acordo com os alimentos que eles têm ali, que satisfazem a fome deles, tá legal? Então, bora ver alguns tipos desses animais. Vamos lá, não são todos, tá bom? Vamos lá. Aqui, a gente consegue observar alguns animais, eles vivem nas tundras. A gente percebe que as tundras são, a gente acabou de falar, né, que são lugares muito frios. Então, você percebe que são esse tipo... Você reparou que a maioria tem a pele branquinha, o pelo branquinho? Tá vendo? Ou, no caso do pinguim, né, penas. Então, essa coloração, ela se dá pela falta de sol. Então, o tempo inteiro tá muito, tudo muito claro, devido à formação do gelo, né? E aí não tem muita incidência solar, tá bom? E aí isso influencia na pele desses animais, nos pelos, no caso das penas dos pinguins, tá bom? Aqui a gente vê a fauna das florestas de coníferas. Olha lá os animais de coníferas, tá vendo só? Aí a gente tem o vulpes, pantera, canis lupus e o urso, né, pardo. É o lobo, a raposa e o tigre siberiano. Então, esses animais, eles sobrevivem na floresta de coníferas, tá legal? Então, vamos lá. Nas florestas temperadas,
a gente vê esses animais aí, a gente costuma encontrar esses animais aí, tá bom? A coruja, esse tipo de urso, né? O esquilo, todos esses animais aí que você tá vendo, tá bom? E aí, a gente vai fazer umas aulas desses tipos, de cada vegetação, um animal, alguns animais. E aí você vai conseguir memorizar alguns, mesmo porque tem animais que você nunca viu na vida, né? Então, aí está. Volta lá pro livro. Bom, já que a gente já falou, já tem algumas informações sobre os tipos de vegetação e alguns animais, a gente vai fazer a atividade da página 388. Vai lá. Na primeira atividade, você vai precisar de um lápis de cor vermelho e um verde, tá bom? Olha lá. Você vai pintar de vermelho as características da savana e de verde as do deserto. Vamos lá. Formada por plantas rasteiras e árvores esparsas. As árvores ficam esparsas, quer dizer, separadas. Então, a gente já falou que essa é uma característica da vegetação de savana. Você vai pintar esse quadradinho aí de vermelho. Na outra, é formada por cactáceas, tem cactos lá. Então, a gente falou que essa é uma característica da vegetação de deserto. Lembra que eu falei que elas guardam água durante muito tempo para aguentar o calor escaldante? Pois é. Então, os cactos. Então, aí, esse quadradinho você vai pintar de verde. No Brasil, é conhecida como cerrado. Então, a savana aqui é conhecida também como cerrado. A gente falou isso, lembra? Então, você vai pintar o quadradinho de vermelho. Outra, localizados em altas altitudes. A gente está falando do deserto, tá? Porque a gente viu que as características da savana, o solo, ele é plano, né? Quase todo plano. Olha lá, na última. Existem áreas muito quentes e secas ou muito frias. A gente está falando do deserto. Por quê? Porque durante o dia existe o sol escaldante e durante a noite as noites são muito frias. Mas existe também deserto nos polos, não esquece, tá? Onde tem pouca vegetação ou nenhuma vegetação. Vamos lá. A segunda questão. Complete a informação. Vou ler o texto todo, tá? Aí você completa aí. O deserto mais seco do mundo é o deserto de Atacama, que se localiza na América do Sul. Vamos lá, na terceira questão. Você vai completar aí na segunda. Atacama e América do Sul. Na terceira questão, qual é o maior deserto quente do mundo? É o deserto do Saara. Onde ele está localizado? Na África. A gente viu um pouquinho sobre a África, né? Aqui no nosso vídeo. Onde se localiza o deserto mais gelado do mundo? Localiza-se no continente Antártico ou Antártida, ou na Antártida. Coloca lá a resposta. Na quinta questão, você vai escolher um tipo de vegetação, você vai pesquisar e escrever no quadro. Então, qual é o tipo de vegetação que você vai pesquisar? Vai escolher apenas uma. Você vai colocar aí as características das plantas. Quais são as plantas que existem nessa vegetação que você escolheu para pesquisar? E que locais do planeta ela ocorre? Você pode encontrar essa resposta no seu próprio livro, se quiser. Se não, você pode pesquisar na internet. Mas aí no livro, a gente tem o tipo de vegetação, as características da vegetação, das árvores, das plantas que tem lá, e o local onde ela vive, tá bom? Onde ela existe. E na sexta e última questão, você vai indicar para a floresta tropical e 2 para a floresta de vegetação mediterrânea, tá bom? Então, olha lá. Desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. Você vai colocar o número 1, que é o tropical. 2. A próxima. Ocupa a porção sul da Europa. Então, é o 2, que é a vegetação mediterrânea. Isso aí, todas as informações você pode pesquisar no próprio assunto. Vamos lá. As folhas não caem no inverno. Essa é uma característica muito forte das florestas tropicais. A gente falou isso, né? E ocupa o norte da África. É a vegetação mediterrânea. Na próxima, as árvores com até 60 metros de altura. A gente encontra isso nas florestas tropicais. Existem árvores centenárias ali. E quanto mais alta, mais velhas elas são. Mais grossas, mais velhas elas são. É assim que se mede a idade de uma árvore.
pela altura e pelo diâmetro, dependendo do nome da árvore, né, em si. Vamos lá. Existe um parâmetro para cada árvore. Então, quem faz essa medição da idade das árvores, por isso que às vezes quando a gente assiste um noticiário, eles falam, uma árvore com mais de 100 anos. Aí você pergunta, como é que ele sabe que tem 100 anos? Então, eles fazem a medida do diâmetro, né, e da altura da árvore, tira uma média e acaba descobrindo a idade daquela árvore. E existe uma média para cada árvore, como eu acabei de falar. A próxima. Cultivam-se oliveiras e videiras, isso lá na floresta, na vegetação mediterrânea, tá legal? E a última, produz matéria-prima para a produção de vinho e azeite. A gente viu isso aí, é uma característica muito forte da vegetação mediterrânea também. Legal, galera? Então, vamos lá. Tô gostando de ver, eu tenho certeza que tá todo mundo acertando. Então, crianças, acho que a aula de hoje foi bem interessante, falou de animais, coisas que vocês gostam muito, né? Só que foi muita informação, 9 tipos de vegetações, com mais as características dos animais que vivem lá, né? Mas a gente vai aprendendo, a gente está só começando esse estudo, é muito longo, né? Mas a gente vai estudar parte por parte, tá legal? Então, dá uma lida no teu livro, pega bastante informação que a gente vai fracionar na revisão para a gente aprender legal isso daí, tá legal? Então, beijo para todo mundo, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau!